Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do livro do Gênesis, 46º encontro, é o capítulo 10º. Vamos ver as fontes do capítulo 10º. Já vimos que existem duas fontes. A tradição javista, do século XIX, e a tradição sacerdotal do século V. O texto da tradição javista, do capítulo 10º, é o seguinte. Então, nós vamos ver esse texto que constitui a fonte javista. Depois nós vamos ver outro texto que constitui a fonte sacerdotal. Então, a fonte javista começa no versículo 8º. Cush gerou Nimrod, que foi o primeiro valente na terra. Versículo 9. Foi um valente caçador diante de Javé, e é por isso que se diz, como Nimrod, valente caçador diante de Javé. Versículo 10. As capitais do seu reino foram Babel, Araque, Acade, cidades que estão todas na terra de Sanaar. Versículo 11. Dessa terra saiu Assur, que construiu Nínive, Reoboth-ir e Cole. Versículo 12. E Resen, entre Nínive e Cale. Esta última é a maior. Versículo 13. Mensraim gerou os de Lud, de Anã, de Laab, de Neftu. Versículo 14. De Patros, de Coslu e de Caftor. Deste último surgiram os filisteus. Versículo 15. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, depois Rete. Então, nós agora vamos para o versículo 16. E também o Jebuseu, o Amorreu, o Gergeseu, versículo 17. O Eveu, o Araceu, o Sineu. Versículo 18. O Arádio, o Samarreu e o Emateu. Em seguida, as famílias dos cananeus se dispersaram. Versículo 19. A fronteira dos cananeus ia de Sidônia em direção a Gerara até Gaza, depois em direção a Sodoma, Gomorra, Adama, Seboim até Lesa. Versículo 21. Sem antepassado de todos os filhos de Éber, e o irmão mais velho de Jefé também teve descendência, Sem, filho de Noé. Aí depois do versículo 21, nós vamos pular para o versículo 25. O versículo 25 faz parte da tradição javista. Éber teve 2 filhos. O primeiro chamava-se Faleg, porque em seus dias a terra foi dividida. Seu irmão chamava Jectã, gerou Elmodad, Salef, Assarnot e Jaré. Versículo 27. Adorã, Uzal, Decla. Versículo 28. Ebal, Abimael, Sabá. Versículo 29. Ofir, Évila e Jobab. Todos esses são filhos de Jectã. Versículo 30. Eles habitaram desde Mesa até Sefar, a montanha do Oriente. Então, até aqui, nós temos a tradição javista. A tradição javista que vai do versículo 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 pula para 21, depois 21 pula para 25, depois do versículo 25 pula para o versículo 27, 28, 29 e 30.
Agora vamos ver os versículos da tradição sacerdotal, né? Que se trata das descendências do filho de Noé, Sem, Cã e Jafé, que tiveram filhos depois do dilúvio. Então nós vamos ver, versículo 1. Esta é a descendência dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, que tiveram filhos depois do dilúvio. Versículo 2. Filhos de Jafé, Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Mozoque e Tiras. Filhos de Gomer, versículo 3. Askenez, Rifate e Togorma. Versículo 4. Filhos de Javã, Elisa, Tarsis, Setim, Dodanim. Versículo 5. Foi desses que se separaram as populações das ilhas, cada qual segundo seu país, língua, família e nação. Versículo 6. Filhos de Cã, Cush, Mesraim, Fut e Canaã. Versículo 7. Filhos de Cush, Seba, Évila, Sabata, Regma, Sabataca. Filhos de Regna, Sabá e Dadã. Do versículo 7, pulamos para o versículo 20. Esses foram os filhos de Cã, segundo suas famílias e línguas, terras e nações. Versículo 22. Filhos de Sem, Elã, Assur, Arfaxad, Lud e Arã. Versículo 23. Filhos de Arã, Us, Geter e Mes. Aí já pula para o versículo 31. Foram esses os filhos de Sem, conforme suas famílias e línguas, suas terras e nações. Versículo 32. Foram essas as famílias dos descendentes de Noé, conforme suas linhagens e nações. Foi a partir deles que as nações se dispersaram pela terra depois do dilúvio. Neste capítulo, não temos todas as nações que se conhecem no Antigo Testamento. O argumento é de que a humanidade é una, embora toda a diversidade que possa existir. São 72 nomes neste capítulo 10. Então, são 72 nomes, né, que se tornam simbólicos. Podemos encontrar Jesus escolhendo 72 discípulos para enviá-los em missão, Lucas 10, capítulo 1, onde se quer afirmar que todas as nações são chamadas à salvação em Cristo, no anúncio do reino de Deus. Os nomes podem pertencer a indivíduos ou povos. Os nomes supõem que são fundadores dos seus próprios grupos. Veremos que, dos filhos de Noé, se refere às famílias da humanidade. Jafé, versículos 2 e 5, Cã, do versículo de 6 a 20, Sem, do versículo 21 a 31. Mas sempre lembrando que essa tradição sacerdotal ela é constituída dos seguintes versículos. Versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pula para o versículo 20, pula para o versículo 22, 23. Pula para o versículo 31 e 32. Esses versículos formam a tradição sacerdotal. Depois nós vamos dar continuidade à reflexão sobre esse versículo 10, esse capítulo 10. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.